Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod, um podcast que conecta fé, que conecta empreendedorismo e também transformação. E hoje nós temos uma convidada muito especial, é ou não é, Patrícia? É isso mesmo. E aqui estão seus hosts, Sim. né? Patrícia, Taylor. Estamos aqui conectados com você justamente para trazer esse momento aqui, onde você aprende com a história de alguém, algo que de repente nesse momento pode fazer toda a diferença para você e para as decisões que você vai tomar a partir de agora. E hoje, quem nós temos aqui, Patrícia? Nós temos aqui uma grande amiga, eu sempre gosto muito de conversar com ela. Doutora Louvane, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Faz tempo que a gente queria essa agenda, né, Taylor? Faz tempo, Faz tempo que a gente queria essa agenda. E olha só, a história da Louvane é para deixar você inspirado, inspirada, a acreditar que realmente você pode, qualquer coisa que você tiver, o ímpeto de fazer e junto com esse ímpeto você colocar fé. Não é verdade, Louvane? É isso mesmo. É um prazer estar aqui hoje. Faz tempo também que eu queria participar. E realmente, quando nós temos algo que nós queremos, então, assim, a vontade, a força de ir atrás, né? De buscar o que nós queremos, de ter essa energia, de confiar em Deus, de ter fé misturada com ação, faz toda a diferença. Olha só, sensacional. E eu vou dizer qual é a profissão da Louvane, né, Taylor? Nesse momento, eu só fico pensando que ela olha pra mim e diz assim... Podia dar uma retocada aqui, vamos retocar aqui, vamos retocar ali. Gente, a Louvane é uma cirurgiã dentista especializada em harmonização orofacial, é isso? Exatamente, Gente, que nome chique, é muito chique ser isso, né? Eu acho. Você aí, por acaso, você está fazendo odontologia, está prestando vestibular para odonto, você acha mesmo que precisa só cuidar dos dentes, Louvane? Hoje é possível, assim, eu percebo que acho que ninguém melhor do que o dentista para conhecer a nossa cabeça, né? O que você me diz? Exatamente, Patrícia. Nós ainda temos hoje muito atrito, né, entre médicos e dentistas, quem pode fazer, quem não pode fazer. Então, assim, eu vejo muito ego, né, eu vejo muito dominância de uma área, onde, na realidade, o cirurgião dentista, ele estuda cabeça e pescoço por 5 anos, e depois, para ser especialista em harmonização orofacial, são mais 2 anos. Né? Então, na verdade, são 7 anos de estudo. E além, é claro, de cursos, né? E o amor pelo que faz. Então, não importa se você é médico, é dentista, é biomédico, importa que você realmente goste, atenda com amor, se importe com o paciente e não apenas em vender um produto, porque nós não estamos lá para vender 1 ml de preenchedor, um botox, e sim para resolver um problema que um paciente nos apresenta. Que bacana. Eu fiquei pensando assim... muita gente diz, nossa, mas vocês fazem camiseta, né? Vocês têm uma indústria de camisetas. Eu sempre gosto de pensar assim, eu não faço camiseta, eu trabalho com transformação de pessoas através de projetos que a gente fomenta. E eu vejo que você não trabalha com preenchimento ou harmonização, você trabalha com autoestima, né? Com autovalorização, porque uma coisa está muito atrelada à outra. Eu mesma posso dizer que no passado, não muito distante, eu era muito incomodada com o meu sorriso, né? Porque eu herdei os meus dentinhos dos meus avós paternos, que tinham um pezinho eram indígenas, né? Uhum. Então, todo mundo era bem dentuço. Eu me lembro de ter tirado, Louvane, 8 dentes. 8. Eu retirei 8 dentes no meu tratamento ortodôntico, né? E depois de um tempo eu fiz uma harmonização também, que eu não sei os nomes técnicos, mas eu percebi o quanto isso me ajudou a ter mais vontade de sorrir. Eu sempre ficava segurando o sorriso, porque eu tinha vergonha dos dentes, né, da forma como era. E vendo também, assim, eu olhei seu Instagram. Que bom. E vendo, assim, o antes e depois das pessoas, como elas chegam ali, né, às vezes com dores profundas, até emocionais, né, de repente se privar de até ter um conteúdo para fazer na internet, ou aparecer em público, ou falar em público por conta da vergonha de algum problema no sorriso ou na face. Como que é para você? A pessoa chegou ali de um jeito e você, com o seu trabalho, com aquilo que você vai fazer ali,
a pessoa sai completamente diferente. Patrícia, é muito gratificante. É o que você falou, é a mesma coisa das camisetas, né? Você não coloca um tecido na pessoa, você transforma a pessoa através da vestimenta. Então, a harmonização é isso. Eu não estou injetando um ml de preenchedor, um líquido. Eu estou transformando a face. E não é transformar, quando eu falo, não é deixar artificial, não é encher, não. É você se olhar no espelho e ver aquela pessoa que você via numa foto aí há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou seja, que você está envelhecendo, porém você está envelhecendo com qualidade, com a autoestima boa, né? Que você tem orgulho de se olhar no espelho, de encontrar um amigo que você não vê há anos, vai naquela cidade que você morava quando era criança, né? E ver que você realmente está na sua melhor fase. A sua melhor versão. Na sua melhor versão, de acordo com a sua idade. Então, não é ter 40, 50 anos e parecer ter 20. Não é isso. Ou sim, tenho 40 anos, mas eu tenho 40 anos com orgulho. Né? Estou bem. Sendo bem cuidada, né? Sendo bem cuidada. Então, amor próprio é isso. É você se cuidar. E quando você faz isso em outra pessoa... A pessoa que te procura, geralmente, ou ela passou por um processo de divórcio, ou autoestima baixa, igual você falou. Às vezes a pessoa é tão... A pessoa fala, nossa, que pessoa que não é simpática, pessoa fechada, né? Mas, às vezes, não é nem isso. A pessoa tem vergonha. Vergonha por não ter dentes, por dente ser feio, ou vergonha de sorrir, às vezes, por umas ruguinhas que aparecem, né? Não quer mostrar, ou não quer tirar uma foto porque o narizinho de lado aparece que é maior. Então, a gente devolve essa autoestima. E isso é muito gratificante, que os pacientes, a maioria até choram depois. Nossa, Olha, que legal. Eles choram, eles falam, nossa, você realizou um sonho da minha vida que eu não sabia que era possível. Então, assim, é muito gratificante. E é tão interessante isso porque quando a pessoa começa a se olhar diferente no espelho, ela começa a se amar, é tão forte que isso vai contagiando as pessoas que estão ao redor dela, que ela começa a amar e tratar melhor as outras pessoas também, ou não é? Perfeito, Taylor. Eu vejo que não tem como a gente amar o próximo quando nós não amamos a nós mesmos, né? Então, assim, a partir do momento que você se cuida mais, se gosta mais, e não é estética, não é só frescura, né? É algo assim, é amor próprio. É igual você praticar o exercício, cuidar da alimentação, é amor próprio. Você realmente começa a olhar para o próximo com amor. E é Muito legal legal. também porque, assim, muita gente já me perguntou, Patrícia, mas quantos procedimentos você já fez, né? Eu falei assim, olha, eu fui tentar fazer um e me traumatizei. Então, não voltei mais para fazer. Não, mas tem que fazer uma prevenção e tudo mais. E, de fato, olhando para isso, dá para você retardar um pouco o processo, né, de envelhecimento. Haja vista o quê? Que, independente de qualquer coisa, hoje é muito mais fácil esse autocuidado, né? Eu lembro que, em anos anteriores, por exemplo, eu não vi nem minha mãe, nem minha avó ter a possibilidade... O máximo que eu vi elas fazerem é passando aquele creminho da latinha azul, né? Era isso Nivea. que eu via. Nivea, né? Nivea. Era Nivea. Eu falei, nossa... tanto é que, de um tempo para cá, eu comecei com a pira dos cremes, né? Como o Taylor disse esses dias no podcast. Eu não passava nada. Não passava. Daí... eu manchei o rosto. Falei, não, agora eu vou começar... Aí entrei num tratamento. Aí, depois desse tratamento que eu comecei... Ela falou, gente, tem que passar creme, sim. Tem que passar vitamina C, tem que passar protetor, tem que passar hidratante, tem que passar um negócio que fecha poro, que abre poro, que é um infinito, né? Mas tudo isso traz uma lição muito significativa, pelo menos para mim foi. Eu tinha dificuldade de me tratar com mais carinho, né? Porque o passar o creme, ou você ter essa paciência para fazer toda a sua skin, leva um tempo. E você tem que estar muito focado em si mesmo para fazer, porque senão você vai delargando isso, vai fazendo outra coisa. Então, para mim foi muito significativo, porque hoje eu paro, sim, à noite, dá vontade de deitar diretão, mas eu vou lá, retiro tudo, aí, né, faço todas as etapas, aí eu vou dormir de consciência limpa, né? Então... Eu entrei, ainda pretendo ser sua cliente, viu, Lovane? Vai ser, ser sua cliente. Vai ser, nós vamos ainda fazer um podcast mostrando o resultado. Gostei disso. Mostrando, né? Show. Vamos fazer. E Show. Mostrando. E é legal porque não mostra só o resultado, sim mostra a coragem,
a barreira, o obstáculo que você quebrou em tirar esse medo, em conseguir passar por isso e realizar um procedimento. Olha que legal. Né? Porque até eu, quando sento numa cadeira, eu falo, gente, eu estou no lugar do paciente, como é diferente? É diferente. Né? Quem gosta de sentir dor, agulha? Ninguém gosta. Então, o fato de você sentar, conseguir deixar alguém te atender, deixar alguém te tratar, cuidar de você, né? É algo que você também tem que quebrar essa barreira. Então, não só você, quanto eu, como quem está em casa também. Então, é algo que a gente tem que pensar. O fato de você conseguir ir e deixar ser cuidado. Lovane, no seu dia a dia, na Odontorriso, você é cofundadora, né? Junto com o Wagner. Isso. Que no próximo, viu, Wagner? Você vai estar aqui com a gente também, viu? Wagner escapou hoje, hein, Wagner? Mas você ajuda as pessoas a se sentirem mais confiantes. Essa é uma realidade, né? Que nós estamos conversando aqui, né? Com a sua aparência, com a sua autoestima e tudo mais. Você tem alguma história, assim, de algum paciente que você não precisa falar nome, que você poderia compartilhar com a gente, que a pessoa vendo o resultado do antes e do depois, tanto emocionou ela como você também? Tenho vários. Conta pra gente, então. Eu tenho uma. Eu encontrei ela num jantar de aniversário, o mês passado, e eu olhei para ela assim, e assim, antes de dar oi quase para ela, de cumprimentar, eu olhei e falei assim, você tem que fazer teu lábio. Assim, sabe? Tipo, nossa, o que ela tá chegando, nem me cumprimentou. Mas me veio isso na cabeça, e não é que eu falei por querer vender um produto, para querer ganhar dinheiro, não. É porque realmente eu vi aquilo e me deu vontade de fazer o lábio dela. Só que eu não sabia que aquilo era uma dor que ela tinha, que incomodava tanto a falta de lábio. E ela falou, olha, realmente isso me incomoda faz muitos anos. E aí eu marquei. Aí eu marquei ela, agendei, eu peguei o contato, no outro dia eu entrei em contato, agendei. Um dia antes do procedimento, ela me mandou mensagem que ela não iria, porque ela estava sem dinheiro, enfim. E vamos fazer. Legal. Ah, mas será? Vamos fazer, vamos, então vem. Ela veio, eu estava dando aula com uma aluna minha que foi fazer um curso VIP de lábios, só de preenchimento labial. E aí nós fizemos o lábio dela. Quando terminou que ela se olhou no espelho, ela se emocionou, começou a chorar. E aí ela falou que nós devolvemos para ela a vida, um sonho que ela tinha há muitos anos de fazer. Então, assim, pra gente, às vezes, é só mais um lábio. Tipo, né? Mas para o paciente é algo que esperou a vida inteira para fazer. Aí ela se emocionou, ela chorou, nós nos abraçamos. A aluna ficou emocionada. A minha auxiliar olhou e falou assim, o que ela falou? Essa foi a melhor parte do curso. Uau. Valeu tudo. Até minha auxiliar, que é novinha, tem 18 anos. Então, foi muito gratificante. Aí, depois, ela fez um depoimento no Instagram, mandou para mim, agradecendo e tal. E foi bem legal. Mas tem vários. Tem pacientes que, às vezes, estão por dentro, assim, emocionalmente muito machucados. Hoje, eu atendi uma que o ex-marido dela terminou com ela porque já estava com outra. Então, a pessoa fica com a autoestima lá embaixo. Fica se achando nada. A pessoa, às vezes, a pessoa não entende que o problema é o outro e não ela. Então, ela acha que é porque ela tá feia, porque ela tá gorda, porque ela tá envelhecendo. E aí, a pessoa procura. E quando nós devolvemos... Só que junto com devolver a autoestima, eu também falo do psicológico. Então, enquanto eu vou fazendo, eu também vou conversando. Entende? Então, assim, é um conjunto. A pessoa tem que entender que não várias coisas como uma traição, por exemplo, o problema não é a estética. A estética a gente tem que fazer, mas não para resolver um outro problema, e sim para você ficar de bem consigo mesma. Né? Para você se amar. Agora, a aceitação dos outros é algo que, às vezes, a gente tem que tratar o nosso interior. O nosso interior. Então, a gente se amar, se aceitar e não precisar depender da aceitação dos outros. Uau, que legal. É praticamente uma terapia, né, amiga? Sim. Eu até hoje vi uma frase no Instagram, depois eu quero me lembrar quem escreveu, mas falou assim, você ainda espera a validação de alguém, sendo que crucificaram o homem mais perfeito, né, do universo. Exatamente. E aí você fica esperando a validação ainda das pessoas. Exatamente. Se até o perfeito é punido, o que você espera? E outra, tem um ditado que fala assim que
As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Então, às vezes você está tão bem e você também é criticado. Como Jesus Cristo, como hoje pessoas que estão lá em cima e você vê que são muito criticadas. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tem uma dor que ela queria estar lá e ela não está. Só que inconscientemente, às vezes nem é de má fé. Mas o que acontece? Ela tem que achar um problema naquela pessoa para justificar o fato de ela não estar onde a pessoa está. Como se fosse ruim estar lá. Né? Então, é exatamente isso. A gente não precisar da validação, você ser você mesma. Eu sou muito eu mesma lá na clínica, eu falo, dou risada, se me dá vontade de falar alguma coisa, eu falo, o pessoal ri, não tem aquela artificialidade, aquilo de, lá eu tenho que ser a doutora ali, eu sou muito eu mesma. As minhas pacientes se sentem muito à vontade, a gente conversa de várias coisas, eu vou explicando, nem sei de fazer quando vê já terminou. Ela fala assim, você tem uma técnica, né? Eu falei, não, é que eu gosto de conversar mesmo. E a gente vai conversando e vai fazendo. E legal que quando você para, né? Porque muita gente foca muito no profissional, na entrega, né? Tipo, eu vou fazer isso aqui, a pessoa está me pagando, eu vou fazer. Mas quando você tem a capacidade de fazer a entrega e de criar esse efeito, uau, né? Tipo, nossa, eu vim aqui fazer um procedimento e saio daqui pensando de uma maneira completamente diferente, né? Confortado, às vezes, confortada, né? Então, isso é muito bacana porque faz de nós profissionais diferenciados. E muita gente pergunta isso para nós, eu não sei se pergunto para você. Como é que que sorte que vocês tiveram, né? De chegar e ter tantas oportunidades assim como hoje vocês têm. Só que, na verdade, a gente consegue oportunidades quando você faz as entregas exatas. E eu digo exatas é o quê? É o que a pessoa esperava e mais um pouco. Ir além, né? Então, se você não está disposto a ir além e entregar algo que a pessoa esperava, mas ela não contava com esse plus, isso é muito poderoso. Por quê? Isso faz com que no outro você desperte a vontade dele levar isso para outra pessoa. Exatamente, Patrícia. Durante muitos anos, a iPromove ela só dependeu de indicação. A gente não tinha fachada na nossa empresa. Acho que foi uns 8 anos, né, André? A gente não tinha fachada. Imagina. Ninguém sabia onde era a iPromove, mas todo mundo conhecia o produto, sabia que quando chegasse seria com aquela qualidade, com os diferenciais. E olha só, e a maioria das vezes eu conseguia um cliente, fazia uma entrega, na sequência já tinha uma indicação que foi aquela pessoa que recebeu e gostou. Então, assim, a gente foi fazer anúncio pago, né? Muito tempo depois. Quando a gente começou lá em 2013 a fazer e-commerce e tudo mais, aí que a gente foi para um anúncio pago. Mas imagina, 8 anos de empresa, a gente só foi entregando, criando esse efeito uau, né? Nossa, eu esperava uma camiseta, mas olha isso, né? E um levando para o outro. É como o dorama, né? Não sei se você já assistiu dorama, mas quem é dorameiro ou quem acompanha, assiste um e não vê a hora de indicar aquele um para outra pessoa. Eu tenho medo de assistir e ficar assim. Eu nunca assisti de tanto pessoal falar. Eu falei, gente, eu vou começar a assistir, vou viciar. Eu nem vou começar, eu nem sei o que é. Para não viciar, porque o pessoal fala muito bem. Sim, então é sobre isso. Tipo, você teve uma experiência tão boa, tão agradável, que você deseja de verdade que alguém que você goste passe por aquilo. Perfeito, Patrícia. Então, isso que você faz, né, poxa, estou aqui entregando um preenchimento labial, mas olha como a pessoa sai. E não é à toa que você tem o resultado que você tem. Então, é legal isso, porque eu ia até te perguntar, hoje, você olhando na sua trajetória, né, por exemplo, você chegou até aqui, hoje, tudo que você tem, tudo que você construiu, você olha, qual é o sentimento, né? Primeiro, é gratidão. Antigamente, eu sempre queria mais. E eu esquecia de agradecer e de me presentear, me valorizar por tudo que eu já tinha conseguido. Então, a primeira coisa é a gente agradecer, né? Ter a gratidão, agradecer a Deus por tudo que nos presenteou. E o que eu vejo principal das pessoas que conseguem construir algo é que o dinheiro é em segundo plano. Então, assim, você não está fazendo a camisa por dinheiro. O dinheiro é uma consequência, mas você está fazendo um produto, como você falou, você está entregando além.
Então, não importa se você está fazendo uma camiseta, se você está fazendo um preenchedor, se você está limpando uma casa, mas faça bem feito, faça com amor. Né? Então, todo trabalho é um trabalho digno, desde que você faça e faça a sua entrega, porque você fazendo uma boa entrega, as pessoas vão indicar e você vai subir de nível, você vai melhorando. Então, o que é? Você fazer um bom trabalho, você exercer com amor, né? Com excelência, e também ficar de olho nas oportunidades. Então, o que é sorte? É uma oportunidade vista. Né? A pessoa teve Percebida e que você aproveitada. percebeu, você observou exatamente e aproveitou. Então, muita gente nem sabe que teve oportunidade porque não viu. Então, ele acha que não teve. É porque ele não viu. E porque não se preparou para ela, né? Não se preparou, porque para você ter uma visão, você tem que estar preparado para ter a visão. Senão você não consegue ter a visão também. Então, tudo isso faz com que a gente seja grato, principalmente pelo conhecimento. Então, o que é o principal quando a gente consegue criar uma história? É saber o quanto a gente conseguiu evoluir. Na linha do tempo, né? Na linha do tempo. Evoluir em conhecimento, evoluir na parte espiritual, na parte emocional, né? Então, não é só a questão de você ter trabalhado, ganhado e construído algo, e sim o quanto, como pessoa, você evoluiu, né? O que você conseguiu evoluir para deixar para os teus filhos, para uma nova geração, ou o que você fez de diferença para o mundo. O que você conseguiu fazer para melhorar o mundo, né? Com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua vivência. Então, o que eu mais agradeço é isso. E também de ter pessoas boas, amigos, ter uma família ter filhos, né? O conceito do sucesso, ele é muito individual. Tem gente que o sucesso é ter R$1 milhão, o outro sucesso é morar no Alphaville, o outro sucesso é ter filho, né? Passar um concurso. Passar num ou concurso, entrar numa faculdade, o outro sucesso é casar. Então, assim, o que é o sucesso para cada um, né? Então, a partir de uma idade, de um conhecimento, a gente vê que o maior sucesso, o primeiro sucesso, é você ter uma família bem estruturada. Que é o plano de Deus, né? Assim, de forma... Ele nos preparou para ter uma vida abundante. E eu, de verdade, eu já fui solteira e me casei. Quando a gente se casou, a gente não... Né? A gente até conversava assim, quando a gente puder, quem sabe ter 3 filhas, né? Era nosso sonho. Mas, assim, a nossa vida de casados e sozinhos, digamos, né? Foi uma jornada ali de 9 anos e que, tipo, a gente usufruiu, podia ter feito um mochilão, né? A gente se arrepende de não ter feito um mochilão. É verdade. A gente não ter viajado com todas as oportunidades que tinha, mas o fato é que não tem como explicar a completude que a gente sente quando se forma a família, né? Quando você tem um filho, quando você vive essa experiência, e aí você entende muito melhor o amor de Deus e você se sente parte desse amor, porque daí você está cuidando de um outro ser humano que você nem sabe como vai ser, mas que você às vezes ama mais do que a si mesmo. Sim. É capaz de se entregar, de dar a própria vida para proteger, para cuidar. Então, isso, quando eu digo que é plano de Deus, olha, é um presente. A família é um presente, né? É um presente. E eu indico, super indico. E a maior riqueza, né, que nós podemos ter nessa vida é uma família estruturada, é poder dar uma boa direção para os nossos filhos, né? Deixar um legado legal. Não tem maior riqueza que isso. Não tem na vida. Quem não tá bem estruturado na família, não cresce nas outras áreas, porque a família é a base, né? Então, tem gente que não quer ter filho, tudo bem, eu respeito, mas pelo menos você ter um cônjuge, você ter uma casa, isso é inevitável. Agora, lugarzinho para voltar. Um lugarzinho para voltar. Agora, eu penso igual você, Patrícia. O filho é vamos dizer assim, é o prêmio do casal. Coroação. É a coroação da união. Então, na minha concepção de sucesso, tem que ter um filho, seja biológico, seja adotivo, não importa a forma, mas seja que você deixe um legado para alguém. Mas sabe o que é mais legal, Lovane? Que agora eu acho que para ser completo,
vai me faltar passar pela experiência de ser vó. Aí eu acho que vai ser uma coroação, né? Não precisa ser tão logo, viu, Lorena e Lara? Mas Que seja. que seja. Eu falei, meu filho é novinho ainda, mas eu falei pra ele, hoje, olha a coincidência, eu nunca tinha falado disso, hoje eu falei pra ele ficou até bravo, falou, mãe, eu vou fazer 9 anos, o que você tá falando? Eu falei assim, filho, eu só tenho você, mas de verdade, tomara que você case, filho, quando você crescer com uma menina e vocês tenham 4 filhos, pelo menos. Ele olhou e falou assim, vou ter 5, então. Eu falei, tá ótimo. Aí, daqui a pouco, ele parou. Mãe, o que você tá falando? Olha a minha idade, eu não tô nem pensando nisso, mas já tinha falado que vai ter 5. Então, já tá tudo certo. Tá profetizado, né? Exatamente. Porque família grande, antigamente o pessoal tinha muitos filhos. Aí, depois... Com a evolução, estamos evoluindo, vamos ter menos filhos. Mas, gente, se você puder ter filhos, se você puder educar, deixar um legado, se você puder ter pessoas, é uma maravilha. Ainda mais, assim, são mais frutos da sua existência. São mais pessoas que vão manter a sua geração. Né? Então, eu acho isso sensacional. Esses dias eu passei por uma experiência muito bacana, porque... a igreja foi muito significativa para mim, né? Eu perdi meus pais, eu tinha 10 anos e fui criada pela minha avó materna. E na minha casa, só eu era adventista, né? Então, meu avô paterno ia me buscar todo sábado, me levava para a igreja, depois me trazia para casa. E assim, a experiência que eu tinha na igreja era muito sobre sempre querer fazer alguma coisa. Então, me colocavam para falar lá na frente, para ler a carta missionária, aí falar sobre a liçãozinha da escola sabatina, ou para recolher a ofertinha. Então, ali eu me sentia muito útil, sabe? E com o tempo, né, eu fui fazendo isso. Eu nunca esqueço de uma experiência que eu fui falar lá na frente, derrubei o microfone no chão, aí nunca mais queria voltar, né? Aí a minha líder foi lá e falou assim, não, essas coisas acontecem, vamos tentar de novo. E aí eu não parei, sempre participava das campanhas lá de fazer sermões e da Voz do Juvenil, né? A Voz Juvenil, sim. Participado também. Sim, então, assim, aí juntos. eu sempre fui fazendo isso e pensava, gente, eu nem me vi e eu nem percebi que isso já estava me preparando para o que eu ia fazer no futuro. Porque eu nunca imaginei que eu ia ter que falar tanto em público, ou fora de público, ou na internet, ou coisa assim. Mas, de certa forma, ele já estava me preparando para isso. E aí eu pensava, né? Depois que eu tive as meninas, eu pensava, nossa, será que elas vão ter o interesse ou a iniciativa de também querer falar alguma coisa, né? E esses dias eu sentada, assim, estava na igreja sentada e prestando atenção, daqui a pouco a Lorena foi lá e começou a passar a lição da escola sabatina. E eu nem tinha me tocado que isso já estava acontecendo, eu nem tinha percebido. Mas, na verdade... Eu e Taylor, a gente sempre fez esse compromisso de nunca forçá-las a nada. Então, todas as vezes que elas foram na igreja, elas foram porque elas quiseram ir. O máximo que eu faço é, bom dia, gente, ai, que sol lindo. E aí, quer que a mãe prepare uma roupa e não sei o que lá. Mas nunca cheguei, levanta, vamos na igreja, para com isso, que preguiça é essa? Não, nunca. E nem forçá-las a fazer qualquer coisa na igreja e para Deus. E eu fiquei muito... Assim, sabe quando esquenta aqui dentro? De olhar e falar assim, cara, posso ter errado em muitas coisas. Mas poder estar sentada e assistindo ela falar, uma coisinha que ela preparou a semana inteira, né? E lá falando, e de boa falando. Eu falei, nossa, já missão cumprida, né, Taylor? Isso é maravilhoso. Missão cumprida. Eu vejo que a igreja, independente da igreja, né, que a pessoa que Escolhe, sirva a né? Deus, que escolha, mas assim, né, para realmente conhecer, né, a parte, para melhorar a parte espiritual, crescer nisso, conhecer a história de Deus, conhecer a Bíblia. A criança, quando nós inserimos ela na igreja e ela começa a exercer um papel, é a primeira responsabilidade e é o melhor lugar, tanto de se ter amizade, como depois de arrumar um namoradinho, né? Enfim, às vezes até casa, acho que foi o caso de vocês que conheceram a igreja, olha que legal. E também a parte de melhorar comunicação, melhorar ter uma tarefa para fazer. O ato de servir, né? Servir. Então, gente, aprende muita coisa na igreja.
Então, esse dia eu até falei, nossa, tá, o Vinícius vai comigo, ele fica lá na parte infantil, mas eu falei, o Vinícius é meu filho. Eu falei, daqui uns dias eu já quero que ele comece a ajudar alguma coisa, porque ele gosta de ajudar. Às vezes tem criancinha pequena, ele fica lá cuidando da criança. Ah, que bonitinho. Pra gente parece que é nada, mas já é uma função, tá lá cuidando dos menores. E assim por diante, faz uma atividade de música. Esse dia eu falei, vamos fazer uma atividade de música para você ir lá na frente. O que você gosta? Né? Bateria, você gosta de teclado? Vai ajudar lá na frente na igreja. E assim por diante. Então, a igreja é uma porta de entrada. E é uma porta muito boa de entrada, né? Sim. E aí, muitos jovens perguntam, né? Inclusive, esses dias a gente estava palestrando lá no encontro de jovens. E aí, mas como que vocês começaram assim e já foram falando? Porque vocês falam super bem, vocês têm essa facilidade. Eu falei, olha, tudo começou lá na igreja mesmo. Foi passando a carta missionária, passando a lição, participando, montando acampamento, que é lugar melhor para você entender de administração, é montar um acampamento de carnaval, né? Na igreja. Retiro espiritual de carnaval. Um retiro espiritual, porque tem que ter tudo, orçamento, tudo, a compra... Enfim, então isso vai preparando a gente para enfrentar desafios maiores. Então, quando você fala, né, que hoje a pessoa chega ali num estado físico e emocional e sai em outro estado físico e emocional, lógico que você teve uma jornada que você vivenciou, que você experienciou para poder chegar nesse nível de profissionalismo, né, nesse nível de transformação. Então, hoje, eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira hoje, você tendo construído tudo que você já construiu, se de repente dissessem assim para você, olha, Louvane, agora você não precisa mais atender pacientes, você não precisa mais ter essa profissão, agora você pode fazer o que você quiser, porque você não precisa mais de dinheiro, você já tem todo o dinheiro que você precisa para as suas próximas 5 gerações. O que você ia fazer? Patrícia, eu poderia até, de repente, viajar um pouquinho mais, porque às vezes a minha agenda é cheia e eu acabo me privando de umas viagens, mas eu ia trabalhar na mesma coisa, eu ia fazer a mesma coisa, eu amo, quando eu preencho, parece que eu estou preenchendo junto, sabe? Preencho ali, eu dou um resultado, eu adoro. Às vezes o paciente até gosta e eu olho, o paciente fala assim, nossa, amei. Eu olho e falo assim, pode ficar um pouquinho melhor. Eu dou uma arrumada. Então, porque eu sou vaidosa. Então, o fato de a gente ver que você está indo nos 30, 35, 40, e você pode se sentir bonita, o que eu quero me sentir, eu quero que o outro sinta. Então, eu faria a mesma coisa. Eu trabalharia com mulheres, eu amo trabalhar com mulheres, com a harmonização e também com a parte emocional, que eu cuido muito, eu ajudo muito, eu converso muito e eu adoro. Então, eu consegui fazer uma junção. Agrupar. Eu consegui agrupar. Esse é propósito, né? Exatamente. Então, é muito gostoso. O propósito te encontrou, na verdade. Como diz nossa amiga Mércia, né? Exatamente. Isso é muito legal, porque a outra pergunta que eu ia te fazer é justamente muito parecida com essa. Hoje, né, depois de ter chegado até aqui, né, se você se encontrasse com aquela Louvane que tinha acabado de passar no vestibular, o que você diria para ela? Olha, isso é muito importante que você falou, até para todo mundo que está vendo, mas principalmente para quem está nessa fase dos 18, 16, 20. Primeira coisa, não leve as coisas tão a sério, não se estresse fácil, não queira tudo perfeito. Segundo, nunca deixe você em segundo plano, então não deixe de fazer exercício físico, não deixe de se alimentar bem, não se deixe para depois. Porque está muito corrido. Não, você é a sua prioridade. Então, tenha um tempo. Terceiro, não procrastine, que às vezes não é falta de tempo, é procrastinação. Então, é gostoso dormir? É difícil acordar às 6 horas para ir na academia? Mas depois que você faz, dá uma sensação tão gostosa. De vitória. E a gente procrastina. O que acontece? Tá gostoso dormir, vou dormir. Aí, quando você acorda mais tarde, você fala, deveria ter ido. Ai, que droga, olha, não sou capaz. Aí, você começa a ter aquele sentimento de culpa. E por conta desse sentimento de culpa, você começa... então eu não fiz isso, então eu não mereço. Você acaba não se cuidando mais. Já não fiz isso mesmo, vou comer qualquer coisa, já não me cuidei mesmo. E assim vai. Então... Uma coisa puxa a outra, coisa puxa a outra. Então, é isso. É se amar, se cuidar, não procrastinar e ler mais.
Eu sempre li muito, mas teve uma época também que era corrido que eu parei um pouquinho de ler. Então, assim, o que eu falaria hoje para o meu filho é o que eu estou falando aqui, e é o que realmente eu faria, e o que quem está assistindo faça isso. Às vezes fala assim, tô falando boca para fora, ou eu deixo para amanhã. Não. Cuida da procrastinação, leia bastante, se alimente bem, tome bastante água e faça exercício físico diariamente. Trate bem as pessoas, trate com amor, não leve tudo ao pé da letra. Claro que, como administradora, a gente tem que ter regras, você tem que falar firme, não é uma escolinha de amizade, de tal, você tem que fazer. Mas, assim, saber levar, saber cuidar das pessoas que estão ao teu redor, saber quem fica, quem sai, né? Olhar mais também a pessoa. Quando nós temos uma amizade, então a pessoa é legal, mas não é só o ser legal. Olha o propósito da pessoa, o tipo da pessoa, porque se nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, gente, então eu tenho que cuidar quem eu convivo, né? Então, cuidar realmente o círculo de amizade ali que você tem, tanto para você como para os teus filhos, porque aí você tem uma amizade, o meu filho vai ser amigo dos filhos, assim por diante. Para quê? Para você conseguir, e quando eu falo isso, não falo em dinheiro, eu falo em mentalidade, para você ter um espiritual bom, para você ter um emocional, para você ter pessoas que pensam igual, que andam no seu propósito. Então, eu falaria isso para mim, e eu queria muito que alguém tivesse falado quando eu tinha 18 anos. Mas é interessante, verdade, né? Quando você consegue alinhar todos os detalhes, o dinheiro não é uma consequência? Ele é uma consequência, é isso que você falou. É tão interessante porque a Bíblia fala que Deus é o dono da prata e do ouro. Aqui nós não somos donos de nada. Eu gosto de pensar que Deus nos coloca como administradores de algumas coisas. E eu lembro uma vez que eu assisti um sermão de um pastor que foi para mim muito elucidativo. Ele dizia, por que algumas pessoas são ricas e outras não? Então, e por que há necessidade de ricos e sempre, como Jesus disse, nós teríamos os pobres? É porque, na verdade, Deus sempre vai usar pessoas que estão dispostas. Quando pessoas se colocam à disposição dele, né, para fazer algo do bem, né, e buscam primeiro o fazer para depois o ter, porque tem gente, essa parada é muito invertida. Eu vou comprar um carro porque eu preciso que as pessoas me vejam como uma pessoa X. Quando, na verdade, a gente é instruído a quê? Olha, primeiro eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso sentir essa pessoa. Eu preciso fazer coisas que combinem com quem realmente eu sou. E aí, o ter, ele passa a ser uma consequência de toda essa junção. Então, primeiro, eu lembro quando o Taylor começou a Promove, que ele, assim, quando eu vi que ele estava perdendo dinheiro, literalmente perdendo, porque ele ia lá, caprichava naquele pedido, ele entregava o pedido pontualmente, cuidava com tudo. Aí passava dias, eu falava, Taylor, você recebeu aquele pedido? Não lembrava de receber, menino? Olha que Sabe? E aí ele foi fazendo, entregando esses pedidos e tal. E eu lembro que ele ficava triste quando ele entregava um pedido, porque ele fazia com tanta dedicação aquilo ali, ficava tão bom que ele tinha dó de entregar. Estava triste quando tinha que entregar. E daí, quando eu saí do meu trabalho para ajudá-lo, quando eu vi que ele estava perdendo mais do que eu ganhava. Né? Então, ele se perdia onde? Nas entregas que não recebia, às vezes nem lembrava de emitir a nota fiscal para poder receber. Eu também, menino, era uma loucura. Para analisar. Era sozinho, né? Aí eu tinha que vender, administrar, correr atrás da matéria-prima, correr atrás de todos os terceiros, entregar e receber. Mas não lembrava mesmo, né? Por isso que eu acho muito importante, tenho certeza, que o casal... tem vezes que não dá, mas quando dá para trabalhar junto e ter uma conexão, a pessoa fala, mas não dá para trabalhar junto que dá briga. Depende. Qual que é o segredo? Olha, cada um tem o seu espaço, cada um respeitar a diversidade, opiniões diferentes, que nem hoje mesmo. Meu marido e eu viemos conversando. O financeiro. Ele quer terceirizar, eu não. Mas tudo bem, eu falei, amor, se você quiser, a gente tenta, mas eu preferi alguém lá dentro. Ele, não, pensando bem, se você está com essa intuição, vamos. Então, assim, opinião diferente. Mas, assim, você tem que saber que você não é o dono da razão. E também, por exemplo, eu sou bagunçada para papel.
Ah, e eu ele também, não. amiga. Ele é Amiga do organizado. céu. Então, deixar cada um no que é bom. E saber que a gente não precisa ser bom em tudo. Só que o que nós não somos bons, a gente tem que passar e delegar. E o que nós somos bons, abraçar E e fazer cuidar com acontecer, amor né? e fazer acontecer. Então, esse é respeito, é dividir funções, é cada um ter o seu espaço também, não invadir o espaço. Nesse caso, o casal pode trabalhar junto. E o que você falou, às vezes o casal não está trabalhando junto e o que está deixando de ganhar é mais do que o outro está ganhando em outro lugar, o salário. Né? E além de ser muito mais prazeroso, você está cuidando do que é seu, do que você está trabalhando para outra pessoa. Você está cuidando de algo que você construiu. Né? E quando você tem a ajuda do seu marido, da sua esposa, é até o emocional, é o apoio emocional, não é só o fazer, não é só ali a atividade em si. Como você um dia está chateado, está triste, está desanimado, você tem a pessoa ali do lado. Para te apoiar, Para para te te ajudar, apoiar, né? exatamente. Uma pessoa Para que ser está um ali. ombro amigo, né? Para poder, Isso. sabe, vamos sorrir, vamos chorar e vamos tocar o barco, bora Vão trabalhar, tocar o né? barco, exatamente. Então Ou é às outra vezes coisa. o que já aconteceu com a gente, por exemplo, alguma coisa muito ruim acontecia. Eu não comentava sobre o assunto, nem ele. Aí a gente simplesmente, aconteceu isso. Tá, então vamos trabalhar, vamos resolver. Não adianta ficar sentando, chorando, Lamuriando, lamentando. né? Às vezes sim, dá vontade de sentar, chorar, lamentar. Às vezes a gente faz isso, Aí mas... tá tudo bem, né? E tá tudo certo. Mas a gente sofreu um pouquinho para se achar em termos assim, de estar como casal, mas também ser sócios, porque nós pensamos diferente em quase todas as coisas. Todas. Tipo, até a cor de uma porta, ou como vai ser a parede da loja, ou como vai ser a embalagem da. A gente diverge em quase tudo. Só que o que acontece? Às vezes eu vou ganhar a parada, às vezes ele ganha a parada. Mas quem ganha é sempre ele promove, porque vai ser a média daquilo que eu penso, daquele que ele pensa, a gente entrar num consenso e definir por algo. Já chegamos um ponto, já me perguntaram isso da outra vez. Tá, mas vocês já chegaram num ponto em que vocês não conseguiram chegar num consenso? Sim, muitas vezes. Aí eu me dei com os burros na água, ele também se deu com os burros na água, e daí até a gente entender que a minha parte junto com a dele é muito mais poderosa do que eu sozinho ou ele sozinho. Exatamente. Então, quando a gente teve esse entendimento, aí a gente, vamos privilegiar o que eu sei fazer, você privilegia o que você sabe fazer. E aí a gente vai. Né? Então, volta e meia a gente tem que parar, fazer ajustes, né? Não, mas tinha que ser dessa forma? Teria como fazer diferente? Porque daí a gente aprende para que na próxima vez a gente não repita o mesmo erro. Então, é uma construção que se faz, porque muitos casais pensam assim, não, eu acho que se a gente for trabalhar junto, a gente já vai acabar se separando. A gente não vai aguentar um ao outro dentro de um contexto de trabalho. A gente vai discutir. Então, pode acontecer? Pode. Já aconteceu muitas vezes, né? Às vezes. Eu sempre falo, né? Às vezes você dorme com o inimigo, né, amiga? Às vezes acontece, mas na maioria das vezes a gente percebe que existe um bem comum. Então, é essa percepção do bem comum que tem que sobressair dentro de uma relação de casamento e negócio. Exatamente. Porque se você se focar só no seu aspecto pessoal, tipo, não, eu preciso sair daqui com a razão, porque eu tenho certeza que eu estou certa. E, às vezes, nem sempre eu estava certa. Assim como nem sempre estava certo. Então, reconhecer isso, ter a humildade de falar, não, ok, vai do seu jeito, então... E vamos ver o que vai dar. Você falou algo bem importante, que eu vejo muito, tanto nos donos de empresas, sendo eles casados ou não, como nos colaboradores. Quando nós estamos num emprego, num trabalho, numa ação conjunta, o fato de você querer se sobressair ou o fato de você ficar se explicando o porquê que você errou, o porquê que você deixou de fazer aquilo, é o egoísmo. O fato da pessoa querer explicar para, no final, não contribuir com a empresa em nada e simplesmente para ela se sair de então eu não tenho culpa, é egoísmo. Por quê? Porque você tem que estar num bem comum, você tem que querer o bem da empresa. No caso, promove ou odontorriso. E não importa se eu tenho a razão ou se o outro tem a razão. Então, a gente tem que deixar esse orgulho de lado e, no final, não importa se eu vou falar assim, tá vendo? Eu estava certa. Entende? Então, a pessoa, ela... Às vezes é muito emocional que ela tem um trauma de achar que ela não é capaz ou que
ela vai... ou ela mesmo se acha que não é capaz, ali inconscientemente ela acha que faz errado, então ela precisa provar para os outros que ela está certa. Então, a partir do momento que eu sei que a minha ação não sou eu sou eu, beleza, mas que eu posso ter uma ação errada, e tá tudo bem. E se outra pessoa tiver uma ação certa e melhorar para a empresa, se eu estou num grupo, eu não tenho que ser eu tenho que ser a empresa. Então, o que é melhor? Eu sair de errada e a empresa crescer, ou a empresa melhorar, ou melhorar o cliente, ou eu sair de certa E todo mundo se e ferra. todo mundo se ferrar? Tem gente que prefere sair de certo e todo mundo se ferrar. Sim. Então, isso é algo muito individualista e é egoísmo. Então, é um egoísmo que a pessoa é igual aquele colaborador ou aquele dono da empresa também que chega e fala, ó, deixa eu te explicar. A pessoa nem chegou lá um monte de coisa e conta uma história enorme, longa, longa, longa. Tá, mas de onde você quer chegar? Não, que se acontecer alguma coisa, não fui eu. Então, tipo assim, tô fora, entende? Então, eu vejo isso muito importante. Quando você é um grupo, você tem que pensar no bem comum do grupo. E não ficar contando quem está certo, quem está errado, ou quem sabe mais, quem sabe menos. Né? Então, acredito que assim a gente acaba discutindo menos. E mesmo que eu achava, hoje, por exemplo, eu falei assim, olha, eu gosto de alguém lá dentro, eu gosto de olhar para a pessoa, eu gosto de conversar com a pessoa, eu não gosto de atribuir alguém que está longe, que não sabe o nosso convívio. Mas mesmo assim, se ele falasse para mim, Lô, eu quero tentar, eu vou tentar. Porque a gente também não precisa ter tanto medo de errar. Tira com erro o aprendizado. Ah, tentou. Nossa, eu podia estar errada. Nossa, foi perfeito. Não, então ele aprendeu. Tá bom? Eu aprendi. Então, nem sempre a gente tem que acertar em tudo ou tem que ganhar em tudo. Às vezes a gente tem que perder para aprender. Né? E é muito interessante isso que você falou, porque, assim, inevitavelmente, se você vai empreender, você vai errar. É uma condição sine qua non, você vai errar. Só que qual que é o diferencial de alguém que tem sucesso, no seu caso, né, do seu, do Wagner, a Dom Torriso está crescendo e vocês estão indo muito bem, graças a Deus, Graças né? a Deus. Mas qual que é o diferencial? Você vai errar, mas se você errar, acerte rápido. Ajuste, né? Putz, errei, verifiquei que, nossa, errei mesmo, né? Então, muda a rota, muda rápido, ajusta, aprenda com o erro e vai para o próximo passo. Não fica, eu errei, poxa vida, ó céus, ó terra, né? Coitadinho de mim. Coitadinho de mim, né? Então, se você errou, beleza, né? Tem a autorresponsabilidade. Poxa, eu errei. Então, o que eu vou aprender com esse erro? Isso a gente faz muito, né, Paty? Sim. Né? Não, eu aprendi isso, perfeito, então não erro mais nisso. E mesmo com 17 Perfeito. anos de empresa, a gente ainda erra. Tem horas que a gente decide por fazer algo e a gente tem 100% de certeza que vai acertar. Aí chega lá no final, poxa, não acredito, cara. A gente errou feio, feio, feio. Mas é o que o Taylor disse. Tudo muda quando você ajusta a velocidade com a qual você detecta o erro, você reconhece o que te levou para aquele erro, você ajusta essa rota e você parte para a próxima. Perfeito. Já aconteceu muitas vezes a gente errar num evento, por exemplo. Estava previsto lá X inscritos e eu fiz X camisetas, que teoricamente daria. Aí acontece de a gente chegar no primeiro dia e acabar tudo. A gente ficar sem produto para vender. Que bom, por um né? lado é bom, é. E já aconteceu da gente estar lá no último dia pedindo a Deus, um milagre, um milagre. Pra vender. Tava tudo lá para vender e só um milagre para vender. E, tipo, em 2 horas, acabar tudo. Então, às vezes a gente não vai entender o que nos levou a um cenário ou a outro cenário, mas vai mudar tudo a forma como a gente vai entender para onde aquilo vai me levar. Né? Porque se eu permitir, tudo me leva para baixo. Exatamente. Tudo vai querer me provar. Tá vendo? Você é um fracassado, você não sabe o que está fazendo, você é uma péssima negociadora, Então, assim, e eu gosto muito até na nossa reunião ontem com o time, a gente falou disso, de que, assim, se a gente sabe quem a gente é como empresa, como indivíduo, né, com a função que cada um desempenha, mesmo que a gente erre, a gente sabe qual é o marco zero. Porque a gente sabe quem a gente é. A gente sabe quem a empresa é, para onde a empresa está indo. Por mais que a gente erre, a gente já tem as rotas. Vamos recalcular e vamos pegar o caminho de volta. Então, assim, é muito ruim quando você vê, assim, muitos negócios que poderiam progredir, crescer, aumentar, ficam sempre restritos à mentalidade de quem está dirigindo aquela empresa.
E hoje a gente até falava disso, né? Numa reunião, a gente falava, tá, mas qual é a razão pela qual essa empresa poderia estar muito à frente e não está? E aí, quando a gente vai ver, a origem é o quê? É a mentalidade de quem dirige a empresa, né? E uma coisa que eu vejo muito, e até isso vale para você que está prestando vestibular, para você que acabou de entrar na faculdade, para você que está se formando e que está aí no mercado de trabalho em busca de uma oportunidade. É assim, olha, se você não se permite errar e não se permite passar pelo medo, porque muita gente paralisa com medo. Pensa assim, nossa, eu não vou nem tentar, porque se eu tentar e eu errar, minha família vai saber. Aí eu vou ter que pedir dinheiro para meu pai, aí eu vou ter que pegar empréstimo no banco. Então, se eu errar, ninguém pode saber. Então, o medo de errar acaba te privando de viver experiências que logo depois vão te trazer um resultado muito maior. Exatamente. Então, não tem razão para temer. Você tem que ter medo de ficar parado onde você está. Esse é um motivo de te gerar medo. Porque quem não se movimenta não se permite nem ser guiado. Quantas vezes Deus teve que dizer para alguns dos patriarcas, hein? Olha, sai da tua terra, da terra da tua parentela. Imagina alguém te falar, ó, Lovane, sai da tua casa. Você sai da tua casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você nem sabe ainda, eu vou te mostrar esse lugar. Mas essa pessoa teve que se pôr em movimento. Então, e muita gente acha que Deus vai lá, vai abrir a porta do negócio, sabe? Vai colocar ali, ó, tá aqui, ó, eu preparei 20 clientinhos para você. Então, assim, gente, não é assim que funciona. No mundo real, você coloca a sua fé em ação. Você estabelece um objetivo, você traça algumas ações que vão te levar para esse objetivo e você vai com tudo com fé para aquilo. Você não sabe o que vai dar. Tudo pode dar certo, assim como tudo pode dar errado, mas você tentou, você se movimentou. Agora, como você vai saber se você não tiver a experiência de ter passado por isso? Né? E na pior das hipóteses, você aprendeu com o erro. Agora, quando você falar, eu não vou, que eu tenho medo, no final o que vale é quantas tentativas você fez? Aí eu fiz 100 tentativas, eu errei 45 e acertei 55. Parabéns. Ah, eu nunca errei. E quantas vezes você acertou? Nenhuma. Então, quer dizer, você não fez nada, você não aprendeu nada, porque a gente aprende também com o erro, e você está na mesmice. Tudo isso por conta de um medo. O medo bloqueia, o medo trava. O que você falou é perfeito, Patrícia, é isso mesmo. E assim, Lovane, eu não sei você, provavelmente você tenha muitas experiências também nesse sentido, mas em muitos momentos da história da iPromove, ou minha, do Taylor, a gente viu assim claramente Deus movendo situações e circunstâncias para que a gente pudesse se encontrar com um objetivo maior. Até então, às vezes a nossa visão era muito limitada. Tipo, eu lembro do Taylor falar, nossa, meu sonho é atender a ANP. A ANP é a Associação Norte Paranaense, fica aqui em Maringá. Mal sabia a gente que, igual a ANP, tinha tipo, mais de 90 no Brasil, só no Brasil. 90 outros CNPJs de clientes que a gente um dia poderia atender, mas na nossa mente tudo se resumia o quê? Vamos atender a ANP. Só que o que acontece? Eu tive que fazer um bom trabalho na ANP, porque na ANP a gente recebeu uma indicação para uma outra associação, que da outra associação foi para outra. Então, as pessoas não se permitem viver esse primeiro passo. Já querem o bônus sem passar pelo ônus. Querem o resultado sem passar pelo processo de chegar até ali. E aí é onde acontece a quebradeira, né, das empresas. Por quê? Porque às vezes você dá o passo muito maior que a sua perna, pula degrau, vai pulando as etapas e quando você um está lá atalho, no né? alto, Exato. você está lá no alto, no auge, aí você não percebeu que deixou lá o botão do gás ligado, digamos, né? E tá escapando esse gás e tá todo mundo morrendo ali sem oxigênio, mas era só você ter primeiro desligado e depois subido. Então as pessoas querem queimar essas etapas e chegam ao auge despreparados. E é onde eu até trouxe esse relato. Às vezes a gente vai
num treinamento ou em cursos onde você encontra muitos empresários, às vezes muito mais bem-sucedidos financeiramente, em termos de faturamento ou de tamanho de negócio do que nós. Mas qual é uma coisa que a gente vê frequentemente? Que, muito embora o negócio seja muito próspero e haja muito faturamento, um case muito grande de sucesso, aí se você conversa um pouco mais com a pessoa, você já descobre que ela se recém-divorciou, de que já não passa o dia a dia com os filhos. Então, as pessoas têm se disposto a pagar um preço muito alto pela prosperidade e acaba queimando esses momentos em que, na verdade, assim, hoje se você me perguntar, Patrícia, qual é a razão pela qual você acorda às 5 da manhã, vai dormir 11 da noite, ou depois de um dia tenso ainda senta para gravar um podcast, o que te move a fazer isso, né? Então, uma das razões principais, logicamente, é o propósito que a gente escolheu, porque é como eu digo, eu facilmente, se tivesse que vender bola de vôlei na praia, ou pamonha, ou milho cozido, certamente teria um versinho bíblico, alguma coisa ali, porque eu ia falar sobre isso. Mas a verdade dos fatos é que quem nos impulsiona são as nossas filhas. A gente faz tudo que a gente pode por elas, para que elas permaneçam nesse legado, né? Perfeito. E aí eu fico pensando, o que eu faria se não tivesse essa razão pela qual? Então, imagina, eu vou lá, eu alcanço lá 20, 30 anos de Promove, consigo alcançar todos os marcos e bater o faturamento que eu tanto desejei, mas aí eu olho para trás e me pergunto, cadê a Lara? Cadê a Lorena? Cadê o Taylor? Cadê? Então, valeu? Valeu? Então, hoje, eu penso que, principalmente para você que está começando, ou que vai tentar empreender, ou você que já começou, está aí bem nesse início, olha, toma bastante cuidado para você não sacrificar o que é mais caro para você, que é mais importante, a sua né? família, que são os seus valores. Eu vejo, às vezes, os empresários, eles começam a ir bem e começam a se achar demais, né? Ou seja, daí aquela roupa já não serve mais, aquele carro já não serve mais, aí aquela esposa já não serve mais. Né? Então, vão trocando as coisas como se fosse, tipo, agora eu queimei já essa fase. Essa mulher já não me acompanha, ou esse homem já não me acompanha. Então, o que a gente vê nisso é um grande despropósito. Não é verdade? Então, eu gosto muito de pensar que enquanto você vai construindo o seu negócio, enquanto você vai, de fato, tendo um empreendimento seu, tenta imaginar que, junto com isso, você está construindo uma jornada do teu caráter. Você está construindo uma pessoa melhor. E nisso entram os seus princípios, os seus valores. É você melhorar quem você já é. Não é você se perder em termos de quem você se construiu até agora, em nome do dinheiro, de um faturamento, ou de um carro, ou de um status, ou de uma fama, ou de qualquer coisa que seja. Então, é necessário esse pensamento, sabe? De você, primeiro, decidir a razão pela qual você vai fazer esse esforço, porque não é fácil, né, Lohane? Não. Eu tenho certeza que, de repente, você deve estar pensando, nossa, ouvindo vocês falar, é assim, muito mais fácil você ter uma carteira registrada, ter uma segurança. De fato, a gente foi CLT por um bom tempo, né? E teve o seu papel nessa construção. Mas a partir do momento que a gente decidiu, não, vamos pagar o preço para fazer algo que a gente acredita que vai dar muito certo, que vai resolver um problema, uma dor, e que vai entregar algo a mais do que aquilo que a gente já conhece hoje enquanto realidade, então vamos. Mas a gente estava disposto a pagar o preço, só que em momento algum a gente abriu mão daquilo que era mais valioso para nós, que era a nossa família e os nossos valores e princípios. Então, tanto é que numa palestra que a gente tem, acho que o penúltimo slide a gente coloca lá. A gente fala para eles, olha, se um dia você souber que a Promove fechou, vai ser porque em algum momento ela pisou nisso aqui. Princípios, nesses princípios, que é o quê? A família, é a verdade. Perfeito. Cara, eu não quero construir meu negócio mentindo para os outros. Enganando. Ah, pastor, não, teu pedido já foi despachado. O pedido está lá sendo cortado ainda. Aí eu vou falar, ó, pastor, eu já despachei esse pedido. Jamais. Se eu precisar fazer isso, já é um sinal de que eu não devo continuar na jornada, sabe? Então,
eu faço esse apelo. Isso é um apelo para você, porque eu sei que isso vai chegar em ouvidos que eu nem imagino. Mas eu digo para você, não vale a pena. Se você tiver que sacrificar a família, os valores e os princípios, vai chegar um momento que você vai ter que voltar tudo para trás e ter que reconstruir isso. E às vezes pode ser tarde demais. Exato. Porque a riqueza, o que é riqueza? A pessoa fala, sou rico, mas rico do quê? Dinheiro é só um pedacinho da riqueza. Né? Então, assim, se você só tiver dinheiro, você não é rico. Riqueza é o quê? A maior riqueza é você ter a família, ter amigos, ter pessoas que se importam com você. Hoje, se você se trancar no quarto e ficar sumido aí uma semana, quem que vai sentir tua falta? Quem que vai lá ver se você está aí? Né? Então, riqueza é isso, é ter amigos, ter família, ter prosperidade, ter conhecimento, errar também, acertar, aprender com os erros, viver, enfim, ser a gente mesmo, fazendo bem para os outros, sem prejudicar ninguém, e aí o dinheiro como consequência, porque nesse caso, você fazendo bem, você tendo dinheiro com uma retribuição, o dinheiro ele não é errado. Né? Que se a gente achar que o dinheiro é errado, ou o dinheiro faz mal, ou que o reino do céu é só para os pobres, a gente nunca vai conseguir também juntar o dinheiro. Porque, poxa, se o dinheiro é ruim, então eu não quero, então eu não vou ganhar. Agora, o dinheiro como uma consequência de algo bom que você faz. É uma retribuição de coisas boas que você faz para a sua família, para você mesmo e para os outros. Eu gosto de dizer que o dinheiro ele faz a gente deslizar mais leve pela vida, né? Ele abre portas abre apenas. Portas, né? Exato. E aquilo que você colocou mesmo, existem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Exatamente. Né? É uma realidade, né? Exatamente. E que nós temos que cuidar. E como que a gente cuida disso? Pois é, como que a gente cuida disso? Primeiro de tudo, valorizando a família, o tempo com a família e tendo uma organização, um cronograma. Eu preciso trabalhar? Preciso. Horário? Mas às vezes é fora do horário. Beleza, então deixa eu compensar nesse outro tempo. Né? O que está faltando aqui? Qual que está sendo o problema da minha família? Mas eu queria não sei o quê. Então tá. Então, para você ver se você é rico. Né? Eu sempre falo assim, a pessoa que quer saber se é rica, ela tem que se perguntar assim, eu tenho alguma coisa na minha vida que eu não trocaria por todo o dinheiro do mundo? Você venderia tua filha por todo o dinheiro do mundo? Patrícia, eu vou pegar tua filha, você nunca mais vai ver. Você pode ficar com o mundo inteiro. Entende? Então, assim, a partir do momento que você tem algo que você não venderia por todo o dinheiro do mundo, você é rico. Porque você tem algo que vale mais para você do que todo o dinheiro do mundo. Né? Ou o filho, ou o cônjuge, ou os dois, o ideal é que seja os dois. Mas o filho, eu falo que não é que ele é mais que o cônjuge, sempre o cônjuge é em primeiro lugar, porque os filhos vão ir e vai ficar o cônjuge, que vai ser aquela companhia. Mas o filho, como é um fruto ali do amor dos dois, você olha a criança, você se vê nela, você vê muitas atitudes, você vê a carinha. Então, o filho geralmente é aquilo que a gente, quando pensa assim, o que eu não troco por todo o dinheiro do mundo? A gente pensa no filho. Esse dia meu filho perguntou, achei tão bonitinho, faz 2, 3 noites atrás. Eu até levei surpresa, ele falou assim, mãe, ele falou assim, quanto que eu valho? Eu valho. Quanto que eu valho? Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, mãe, assim, em dinheiro. Se você fosse me vender. Eu olhei e falei, filho, mas eu nunca iria te vender. Nem por todo o dinheiro do mundo? Eu falei, nem por todo o dinheiro do mundo. Nossa, ele ficou se achando. Nossa, então eu sou tão valioso assim? Eu falei, para mim você é tão valioso assim. Então, às vezes, a gente só vê o quanto nós somos ricos quando nós perdemos algo que a gente vê que para a gente era tudo e que não usava mais nada. Né? Então, aí nessa parte, sim, o dinheiro é importante porque já que eu amo meu marido, já que eu amo meu filho, poxa, se eu tiver uma condição de pagar uma escolinha boa, de levar ele para uma viagem legal, mas o dinheiro para servir nós e não para nós servir ao dinheiro, né? Pessoal, como você falou, do ter, fazer, ter e ser, que a pirâmide está invertida, né? Então, primeiro é o ser, aí depois você pode fazer e ter, né? Mas o ser em primeiro lugar. Uau. Com certeza. Taylor, olha, eu tô Eu também. muito, assim, preenchida com esse podcast de hoje. Acho que foi um acerto muito grande nesse dia você ter vindo, porque só aqui teve umas 3 ou 4 frases que eu falei, nossa, vivi hoje para ouvir isso. Então, Lovane, muito obrigada por esse tempo. Imagina. Eu que aprendi aqui com vocês. Olha, foi valiosíssimo até relembrar, né, de coisas que já se passaram e que é sempre bom voltar
justamente para a gente valorizar ainda mais, né? Os nossos começos, as nossas provações, porque são elas que fazem com que a gente se torne melhor, né? Eu sempre digo, não vá querer ser melhor sem nunca ter passado por nenhum desafio. Não tem como, né? Porque são justamente eles que te fazem chegar num nível diferente daquele que você já estava, já tinha conquistado. E eu acredito que esse podcast merece uma parte 2, hein, Patrícia? Merece mesmo. Para a gente falar muito. sobre investimento. Será que a gente tem que colocar todos os ovos numa cesta só? Será que tem que ser só os ovos na mesma cesta, né? Ou será que tem que ter 2 ou uma só mais bonita? O que a gente vai fazer? Legal, então, legal. Parte 2, você parte topa? 2, eu topo. Olha, foi tão legal e assim, eu sempre vejo o outro lado. Se eu iria assistir o que a gente está fazendo. Gente, assim, quem assistiu é sensacional. Porque eu que estou aqui, eu aprendi muito. Eu falando, imagina você ouvir. Né? Ainda mais quem é mais jovem, então, quem tem 18, 20 Nossa, anos. quantos insights. Eu Sim. sempre digo, gente, olha, eu não tive essa oportunidade de ter alguém para me aconselhar. Assim, eu era muito observadora, então eu olhava tudo ali, via como as pessoas se comportavam, o que elas faziam. Tanto é que um dia eu cheguei no Taylor e falei para ele assim: ô Taylor, você tem que ser vendedor, porque dos meus tios aqui, o que tem uma vida assim melhor é aquele que vende. Que vende. Então, e foi dito e certo, né? Quando você se tornou um vendedor, as coisas começaram as a coisas melhorar. melhoraram incrivelmente. Então, Incrivelmente. eu sempre aconselho a que você aprenda a vender algo. Até médico, por exemplo, minha parte, eu tenho que saber vender. Né? Então você quer falar vender, mas não mentir. Sim, dá para vender e não mentir. Então vamos fazer um podcast, sim, sobre isso. Vamos. Como vender sem mentir. Como vender sem mentir. E ser bom vendedor. Verdade. Gente, olha, foi muito bom, Lovane. Gratidão. Bom, eu adoro estar com você, né? Eu falo assim, amiga, como é que você tá? Oi, amiga. Agora eu já acostumei. Falou, oi, amigo. Gratidão por você ter aceito o nosso convite. Agora, em especial, agora pela parte 2, né, Paty? Sim. E espero que você volte rápido mesmo. Que Deus te abençoe muito na sua vida, na sua carreira, no seu caminho. E espero que a gente possa estar junto com você nessa caminhada também, viu? Ter ao lado pessoas como vocês é um privilégio. Não estou falando isso porque estamos aqui ao vivo, mas é verdade. Pessoas que eu quero na minha vida. Como eu falei, a gente é a média das 5 pessoas que mais convivem, então eu quero que vocês estejam nesse meio. Delícia. Aprendi muito hoje, gostei muito, foi muito bom estar aqui. Até esqueci uma hora que estava sendo filmado, estava na câmera. E eu quero voltar e eu agradeço muito o convite. Que legal. É isso aí. Olha só, Taylor, eu acho que a gente tem que contar para o pessoal onde que eles encontram a Lovane, né? Sem dúvida. Porque ela tem um conteúdo muito legal. Lovane, conta pra gente qual que é o seu Como o pessoal Instagram. pode te encontrar, Lovane? Olha, o meu nome, como ele é um pouquinho incomum, se você colocar no Instagram Louvane, já vai aparecer. Né? Mas o Instagram inteiro é dradoutora.louvane_Michels. Doutora Louvane. Aí vai ter lá uns casos antes e depois, vai ter um pouquinho da clínica. A clínica Odontorriso já está há 19 anos em Maringá. É no mesmo endereço que é na Avenida Erval, número 296. É sobreloja, é ali entre a 15 e a Anel Alves. Então, se você que está aí quer me fazer uma visita, tomar um café, mesmo que tenha medo que seja para visitar, para entender o que você precisa, eu estou convidando, vai ser um prazer ter você também. Qualquer coisa pode nos ligar também. Não sei se dá para pôr o número do telefone. Vamos colocar, descrição. pode Depois vou colocar. colocar ali na descrição. E é um prazer sempre conhecer pessoas novas, pessoas boas. O dia que a gente for lá, nós vamos fazer os stories, Vamos né, Taylor? fazer. Vamos mostrar. A gente pode ir lá vamos fazer os contar. stories. Mas é claro, já estão convidados. Vamos marcar. E você sabe que quem vem no podcast não sai sem presente, É né, verdade, gente. Sempre a gente tem que deixar nossos convidados saírem com presente, nosso patrocinador. Patrocinador e promove, porque Aí, se ó. existe podcast, é porque aí promove e patrocina, não é, Patrícia? Ainda mais o Pode Ir, porque você sabe o que é Pode Ir, né? Não sei se a gente Pode ir. contou. É porque assim, Pode ir. você pode ir, mas vai com propósito. Porque existem várias direções e todas elas podem te levar a algum lugar. Agora, muitas jamais te levarão para onde o propósito te leva. Né? Então, Verdade. é justamente sobre isso. Então, um presentinho pra você. Muito obrigada. Para você que está chorando aí, Não chore, gente. né, Não que ficou chore. sem presente, que não tem, eu vou te falar
Nesse momento, você pode usar o POD10, que é um cupom de desconto para você entrar no nosso site, escolher o que você gosta e aproveitar esse cupomzinho VIP só para você que está aqui assistindo o nosso podcast. É isso aí. Pode ir 10, você vai ter 10% de desconto em todo o nosso site. Então entra lá, aproveita, porque vai valer a pena. E lembre de seguir a gente no iPromove Academy. Lá a gente tem compartilhado alguns conteúdos, alguns cortes do nosso podcast, algumas dicas. Então, já segue a gente lá. E também no YouTube, né? Sim, se você está aqui e ainda não seguiu, meu filho, deixa de ser filisteu, tá? Se inscrever Se inscreve no canal, ative o sininho para você receber todas as informações, tudo aquilo que a gente estiver postando, você está afiado a saber o que você vai encontrar por aqui. E detalhe, se você gostou, clica aí no joinha, dê um like aí, porque quando o YouTube vê isso que as pessoas estão gostando, ele vai mostrar para mais pessoas. Então seja canal de bênção, meu filho. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo no coração e até mais.